A nossa querida Nai Correia, uma representante do empreendedorismo, intraempreendedorismo feminino, que está sempre com uma energia lá em cima. Nai, o que você traz para a gente hoje? Agora a revolução vai para dentro dos consultórios, é isso? Além da doutora aí? Só que antes disso, eu vou ter que trazer para o Betito Ah, uma cabine para ele poder experimentar. opa! Ontem não, foi anteontem, eu fui num evento aqui no Teatro Santander, ali no Complexo JK, e conheci a Casulo Cochilo. Então, é uma cabine autônoma onde você pode entrar durante o dia, tirar aquele cochilinho, sabe, pós-almoço, para você colocar de volta os seus elementos soníferos Não, isso um dia vai ser. tranquilo, entendeu? Isso é maravilhoso. Um dia isso aí, as empresas vão ter que aceitar esse tipo de coisa. Não vai mais É, poder o cara. Imagina se eu e você, né, a gente entra numa cabine dessa, aí passa, sei lá, o diretor da empresa, ou o CEO. Fala, o que esses vagabundos estão fazendo aí? Sai daí. pois é, mas essa é uma tendência né, de negócio. Você sabe, você está estudando isso, e as meninas estão com esse negócio desde antes da pandemia. São duas empreendedoras, elas estão com 2 cabines atualmente, elas já tiveram 20 cabines no centro de São Paulo, numa galeria ali na Augusta. E agora elas estão com 2 cabines autônomas, e uma está nesse complexo ali no Santander, onde acontecem muitos eventos e também tem empresas, e também no Shopping Cidade de São Paulo, ali na Paulista. Então, quem quiser conhecer, passa lá para ver. Você entra na cabine, tem uma cadeira adaptada, você pode passar ali 20 minutos, 15 minutos, você compra, né, a hora não, os minutos, e você é, recebe ali um jato de ar, tem toda uma ambientação dentro da cabine para você tirar um cochilinho, né? E nessa linha aí de levar a conveniência para o consumidor, imagina a seguinte cena, que agora eu estou entrando na minha notícia, né? Você sai do consultório médico, seguindo essa linha aí de ser mais preciso, né, na nossa vida. Você sai do consultório médico, talvez um pouco cansado, indisposto, e aí a última coisa que você quer é o quê? Enfrentar a fila de uma farmácia, não é não? E aí isso é muito familiar, né? A gente vive acontecendo isso. Muitas vezes a gente deixa até de comprar o remédio ou de fazer exames por causa disso. Quem está atacando isso agora é a Amazon Pharmacy, que anunciou que vai instalar quiosques de farmácias dentro das clínicas da One Medical nos Estados Unidos, começando por Los Angeles. E como é que essas cabines vão funcionar? É uma cabine bem interessante. Depois eu busco, Paty, para a gente colocar aí nas nossas redes as fotos. Mas ela é bem simples. Após a consulta, o paciente pede ao médico, pede o medicamento pelo app, né, da Amazon. Ele recebe um QR Code com uma estimativa de custo e hora. Ele escaneia isso no quiosque, e ali mesmo na clínica ele pode retirar o remédio em minutos, sem filas, sem desvios e sem espera. Obviamente que tem toda uma inteligência por trás gigantesca aí da Amazon, né? E aí, o que isso ataca lá nos Estados Unidos? Isso aí não é só uma conveniência, né? Mas isso ataca um problema de saúde pública invisível. Tem um dado nos Estados Unidos que quase 1/3 de todas as receitas médicas nunca são aviadas. As pessoas simplesmente não buscam os remédios. E aí, muitas vezes, é a barreira de acesso ou mesmo de atrito, né? Então, 1 em cada 4 bairros americanos é considerado um deserto de farmácias, diferente daqui de São Paulo, por exemplo, que a gente tem uma farmácia a cada esquina, né? Mas lá nos Estados Unidos existe essa experiência ruim. E aí, a ideia desse quiosque é que ele deve operar ali com 100 a 300 SKUs por especialidade, baseados em padrões de prescrição dessa clínica. Então, obviamente, não tem uma direção, né? Não vai ser um remédio que não existe ali no quiosque.
e tem toda uma orquestração digital com receituário eletrônico, verificação de cobertura, estimativa de custo no app, o próprio modelo de retirada Scan-Go, né, que a gente já viu em supermercados. Esse QR Code destrava esse compartimento e aí vai ter todo um log aí de auditoria para a vigilância dessa parte mais relacionada a leis, tá? A macro tendência que está aqui por trás é a economia do fim do atrito, né? Então, conveniência, ela não é mais um extra, é uma aposta estratégica nesse caso, e a Amazon está transformando esse processo que levava horas em uma tarefa de minutos. E o valor não está no quiosque em si que eles estão colocando dentro das clínicas, mas em devolver o tempo para o consumidor. E isso vale para qualquer setor, né? Então, a gente pensar dentro de outros setores de que forma eu posso devolver para o consumidor o tempo dele é hoje uma tendência muito importante, né? Obviamente que aqui no Brasil a gente teria que pensar em muitos casos, né? Em muitas outras coisas como leis, e aí, ainda por dentro dessa macro tendência, né? A gente tem que pensar sobre o care on site, então cuidado e dispensação convergem no mesmo ponto, ou seja, consulta e retirada, né? A gente saber se o tempo como moeda, como que as marcas vão devolver isso, como elas capturam a lealdade, o last fulfillment, que a gente pensar não é só uma última milha, é um último metro ali dentro da clínica, a tendência de retail healthcare, que é o varejo, quando o varejo da saúde migra da loja de rua para dentro de um fluxo clínico, né? Então, isso também cada vez mais como tendência aí do setor, e aí tem vários benchmarks que a gente pode pesquisar de várias marcas que estão trabalhando sobre esse aspecto, tá? Outros exemplos práticos dessa tendência, né, de levar a comodidade para o consumidor e reduzir o tempo dele, acontecem em mercados como compras de supermercados, com produtos entregues hoje na porta da nossa casa, e mesmo os modelos Scan-Go que surgiram, a troca de óleo de carro feita dentro de estacionamento de escritórios e as próprias devoluções de e-commerce processadas ali por um serviço de coleta na casa, né, sem a necessidade de você ir a um lugar levar a sua devolução, né? Então, só para a gente também extrapolar aqui o lado da saúde, para lembrar que a gente consegue fazer, né, isso em outros mercados. E aqui no Brasil, quem que poderia estar se movendo nesse sentido, né? Clínicas populares, os grupos de diagnósticos, Doutor Consulta, Fleury, DASA, eles teriam muito potencial para parcerias de microdispersão, de lockers farmacêuticos, redes como as redes todas aí de farmácias, porque elas já operam, né, muitas vezes também alguns serviços clínicos, e healthcare de prescrição digital e prontuário. Com as considerações, como eu falei, de considerações regulatórias, já que o Brasil exige que o farmacêutico seja responsável ali pela dispersão e armazenamento, né, dos remédios. Bom, a conveniência não é mais um mimo, né, Renato Grau? É um medicamento. A conveniência é um medicamento, veja bem, porque o tempo entre o diagnóstico e a primeira dose pode cair de horas para minutos com essa visão de você gerar a conveniência. Então, se você ainda não se alertou para como você pode inovar de uma maneira diferente no seu mercado, na sua marca, quem sabe você não começa a olhar para a conveniência, como que você está entregando para o cliente o tempo dele de volta. Então, é isso, Renato.